Então, para hoje eu vou continuar, porque eu não terminei o meu estudo, aquele estudo que nós começamos, porque nós nos reunimos como igreja. E eu creio que esse vai ser a parte final desse estudo. Eu acho que hoje nós vamos conseguir terminar. O texto que nós vamos estar meditando, Colossenses, capítulo 1. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que não está em nós a capacidade de poder convencer ninguém, ó Pai, a respeito das verdades da Tua palavra. Mas é a obra do Teu Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz lembrar de tudo o que o Senhor ensinou. Os Teus ensinamentos são ensinamentos que trazem vida eterna. Mas nós estamos aqui, Senhor, para repartir, contribuir, ó Deus, de alguma forma, com aquilo que o Senhor tem nos dado da Tua palavra, tem nos ensinado, para que possamos contribuir para a edificação, ó Pai, dos nossos irmãos, dos meus irmãos, dos Teus filhos, Senhor. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito possa prevalecer, Senhor, no meu coração, na minha mente, e na mente e no coração dos meus irmãos, ó Pai, revelando a Tua palavra aos seus corações. Oh Deus, que não fale eu, mas que o Teu Espírito fale, que a Tua palavra fale ao coração de cada um dos irmãos, para que possa haver edificação, possa haver, ó Deus, crescimento, amadurecimento de cada um de nós, até atingirmos, ó Deus, a estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, ó Pai, estar aqui. Buscar, Senhor, essa plenitude de Cristo. Essa plenitude do conhecimento de Cristo e de Deus, através da Sua palavra. Então, fale conosco, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nós começamos falando sobre o propósito de nos reunirmos como igreja. E nós já andamos um pouco nesse assunto, já falamos que o propósito principal de Deus com relação à igreja é que a igreja, que faz parte do corpo de Cristo, seja cada dia a imagem do seu Filho. É que se cumpra em nós aquelas palavras que João Batista declarou ao ver Jesus. João Batista, ao ver Jesus, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o propósito de Deus para a igreja em nos salvar, em nos colocar no corpo de Cristo, que é a igreja, é para que cada dia Cristo cresça em nós. Nós possamos ter essa plenitude da vida de Cristo em nós, para que assim, tendo essa plenitude da vida de Cristo em nós, nós possamos cooperar também nesse crescimento, nesse aperfeiçoamento que Deus realiza em nós através da palavra, através também da igreja, nós possamos ser testemunhas para o mundo. Então o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. Para isso Ele nos colocou no corpo de Cristo, e agora no corpo de Cristo, Deus usa cada membro desse corpo para estar, de alguma forma, contribuindo para que eu e você possamos estar crescendo espiritualmente, possamos estar atingindo a estatura de Cristo. O Felipe até leu hoje aqui um texto
que o próprio Jesus Cristo mesmo declarou lá em João 5,48, onde Jesus declara ali, né, depois dele fazer aquele discurso, aquele sermão ali do monte, onde Jesus, ali ele vai passar, na verdade ele faz uma ampliação ali da lei dos 10 mandamentos, e aí ele termina dizendo assim: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o propósito de Deus para mim e para você é que nós, a partir do momento que cremos em Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, somos salvos, é que nós estejamos caminhando rumo a essa perfeição, rumo a essa estatura, que é a pessoa de Cristo. Então, nós já lemos alguns textos sobre esse assunto, e agora nós vamos terminar no Colossenses capítulo 1, do versículos 25 em diante, nós paramos. Deixa eu ver se está certo aqui minhas anotações, é isso mesmo. Versículo 25 em diante, onde Paulo escreve aqui aos Colossenses, instruindo esses irmãos que haviam sido aqui regenerados e incluídos nesse corpo de Cristo. Ele instrui esses irmãos a qual é o propósito de Deus para nós agora como corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, você é um membro desse corpo. Nem todos, nós não somos todos iguais. Nem todo mundo é boca, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é olho, não. O Senhor nos colocou no corpo e deu a cada um de nós, né, um dom, uma função dentro desse corpo. Felipe até leu também esse texto hoje de manhã, lá de Efésios, capítulo 4, versículos, se você quiser ler, vamos ler antes de capítulo 4, do versículos 11 em diante. Depois nós vamos ler de novo esse texto, mas só vou adiantar aqui, onde ele diz assim, Efésios 4, 11, Ele mesmo, Cristo, como cabeça do corpo, ele está falando aqui do corpo, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, Deus nos colocou no corpo, na igreja, para sermos templo, todos nós somos templo do Espírito, com um propósito. E Paulo diz aqui, qual é o propósito? Querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. O ministério que Deus deu a cada um de nós.
a cada um de nós, Deus deu um ministério dentro desse corpo. E nesse ministério, dentro desse corpo, Deus quer que nós possamos estar unidos, auxiliando um ao outro, até o ponto de nós chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, você não está aqui por acaso. Você não foi salvo somente para vir aqui na igreja uma vez por semana, trazer o seu dízimo, ouvir a palavra e voltar para casa e viver a sua vida como você bem quiser. Não. Deus me salvou, Deus te salvou, se colocou você nesse corpo, e nesse corpo nós temos responsabilidade. Temos responsabilidade primeiramente com Deus, e primeiro sendo obediente a Ele, e temos responsabilidade também uns com os outros. Porque nós temos eu disse isso domingo passado, uma interdependência um do outro. Nesse corpo. Cristo é o cabeça, mas nós temos uma interdependência um do outro. Paulo vai dizer, eu citei também isso domingo passado, que o pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti. A boca não pode dizer para os olhos, eu não preciso de ti. Porque para que o nosso corpo todo possa cumprir o propósito para que nós somos criados, todos os membros têm que trabalhar, têm que exercer o seu ministério, exercer a sua função nesse corpo. Então, é isso que Paulo vai tratar aqui em Colossenses. Ele vai falar como nós devemos viver uns com os outros, para que então nós possamos estar contribuindo para o crescimento do nosso irmão, para que Cristo cresça na vida dele, para que ele possa ser aperfeiçoado, para que ele possa cada dia ter mais de Cristo na vida dele. Então, nós terminamos aqui no versículo 24, onde de Colossenses, onde Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então nós terminamos nesse versículo, domingo passado. E aqui, o ensinamento que Paulo nos traz como igreja, é que a vida nesse corpo, irmãos, nessa responsabilidade, nessa comunhão uns com os outros, não vai ser fácil. Porque cada um de nós somos salvos e colocados nesse corpo, mas todos nós tivemos uma formação, tivemos uma educação, nós temos uma personalidade diferente, pensamos diferentes. Então, quando somos colocados no corpo, é natural que no início começam a surgir muitas divergências, contendas. E na palavra que Felipe trouxe hoje de manhã, quando Paulo escreve ali aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer que aqueles irmãos ainda eram meninos na fé, porque ainda havia no meio deles inveja, contenda e discórdia. E eles estavam vivendo como carnais, mas a vontade de Deus não é que nós vivamos pela vontade da carne, mas é pelo Espírito. Mas esse aperfeiçoamento que Deus opera pelo Espírito Santo, Deus usa a igreja para esse aperfeiçoamento. A revelação de Deus, como foi dito hoje de manhã, ela é dada à igreja, a toda a igreja. Mas a cada parte
dos membros, Deus revela uma parte da revelação completa. E aí, por isso que aquele texto que nós lemos lá, todo o corpo unido pelas juntas e medulas ali cooperam para o desenvolvimento desse corpo. Então aqui no versículo 24, o apóstolo Paulo diz, olha, por causa do corpo, eu então padeço. E ele fala, e esse padecer, para mim, não é motivo de tristeza, o que eu estou padecendo por causa do corpo, por causa dos irmãos, por causa de vocês. Não, eu me regozijo nisso. Eu me regozijo no que eu sofro, no que eu padeço por vocês. Então, esse viver no corpo, esse crescimento, ele vai trazer sofrimento, sim, para o nosso corpo, porque vai ser um trabalho de Deus diariamente nas nossas vidas para a mortificação da nossa carne. É uma mortificação diária. E Deus vai usar o corpo para nos corrigir, para nos tratar, para nos aperfeiçoar. E então Paulo diz, olha, eu me regozijo no que eu padeço por vós, na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, ele diz, eu me regozijo pelo que eu sofro por vocês. Porque o meu sofrer por vocês tem levado vocês a um crescimento, a um amadurecimento. Cristo está sendo formado em vocês. E, consequentemente, Cristo está sendo formado também nele. Quando João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua, esse crescimento de Cristo em nós é pela mortificação do nosso eu, da nossa carne. E isso vai trazer sofrimento para nós. Então nós precisamos entender isso. Para que nós, irmãos, não venhamos desanimar quando muitas vezes nós somos corrigidos, fomos exortados por algum dos nossos irmãos. Por alguém que talvez Deus vá usar aqui no púlpito para tratar comigo em alguma área na minha vida que eu esteja falhando, que eu não esteja no centro da vontade de Deus, que eu esteja em pecado. Todo crescimento é necessário ter regras, é necessário ter limites, mas infelizmente nós não gostamos de ter regras, de ter limites, de obedecer. Nós não queremos nos sujeitar a ninguém. E essa proposta de não se sujeitar a ninguém, na verdade é uma proposta que o diabo fez. Lá no início, Satanás fez ali para Eva. Quando Deus tinha estipulado ali para o homem os limites ali da sua liberdade, sobre a questão de comer de toda a árvore do jardim, mas diz, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. E a proposta que o diabo vem, e a mentira que ele vem, diz, não é bem assim, você não precisa se submeter a isso, não. Eu faço uma proposta que você seja semelhante a Deus. Não precisa obedecer. Porque se você comer, você vai ser como Deus. Mas no corpo de Cristo, e até nós lemos ali hoje, na reunião de oração, lá em Hebreus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 10, vai dizer que Jesus sendo filho, ele aprendeu a obediência pelo aquilo que ele padeceu. Vamos ler esse texto. 5:8, Hebreus 5:8.
Diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, aqui na minha Bíblia diz consumado, mas o César disse que na dele fala aperfeiçoado. Sendo aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, Cristo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, nós vamos aprender a obediência a Deus também padecendo, sofrendo um tratamento, uma disciplina. Porque essa disciplina faz parte do amor de Deus por nós, para que nós possamos crescer. Por isso ele diz: eu me regozijo nos sofrimentos que eu sofro pela igreja. Então, irmãos, fazer parte da igreja, ser membro do corpo de Cristo, nos faz ser, sim, interdependentes, submissos uns aos outros. Não é para viver como nós queremos ou desejamos. Mas Deus constitui sobre nós autoridades espirituais. Pessoas que Ele vai colocar como autoridades espirituais nas nossas vidas para nos disciplinar, para nos corrigir, para que Cristo possa crescer em nós. No versículo 25, aqui de Colossenses, Paulo fala assim, ele estava se referindo à igreja, né? O versículo 24 termina, pelo seu corpo que é a igreja. Aí no 25 ele continua dizendo, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Ele diz, olha, no corpo de Cristo, que é a igreja, Deus me fez ministro, segundo a sua vontade, segundo a sua dispensação, segundo aquilo que Ele viu, ou que Ele deseja operar através de mim. Porque muitas vezes, irmãos, no corpo de Cristo, nós estamos querendo ser aquilo que Deus não nos colocou para ser. Mas Deus me colocou para ser pé, mas eu estou querendo ser a boca. Por isso, na outra mensagem, quando nós lemos lá Romanos 8, 28, que diz, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, nós fizemos essa pergunta, você já descobriu qual foi o dom que Deus colocou? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Para que você possa, então, estar cooperando para a edificação da igreja, para a edificação, o crescimento do corpo. Às vezes a gente olha para alguns dos nossos irmãos e diz, mas esse irmão está fraco. Olha, mas aquele irmão está vivendo no pecado. Olha, mas aquele irmão está fazendo isso. Mas sabe por que talvez ele esteja vivendo dessa forma, ou cometendo talvez vivendo dessas fraquezas ou no pecado? É porque você não está cumprindo o seu propósito dentro do corpo de Cristo, para estar ajudando, estimulando, corrigindo aquele irmão,
para que ele não ande daquela forma. E é isso que ele está dizendo aqui. Deus me fez ministro segundo a sua dispensação, que me foi concedida, essa dispensação, esse ministério que me foi concedido, não foi para que eu possa crescer. Ele diz, mas é para convosco. É para que vocês possam crescer. É para que o meu irmão possa crescer. É para que realmente Cristo possa crescer na vida do meu irmão. Para que ele possa crescer em santidade, em amor. Então Deus fala, Deus me fez ministro para convosco, para que eu possa ministrar o quê? Ele diz aqui, ministro para cumprir a palavra de Deus. Deus nos fez ministro para cumprir a palavra de Deus. Deus nos fez ministro para convosco, ele diz aqui, para cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que nós lemos lá em Efésios 4, ele diz, Deus deu os dons para o aperfeiçoamento da igreja, para que todos possamos ser aperfeiçoados à imagem de Cristo. Possamos chegar à estatura de varão perfeito. Estão entendendo a importância, o propósito de Deus para mim e para você no corpo? Não é só vir para a igreja, sentar no banco, voltar para casa. Não, Deus nos colocou como membros uns dos outros para cuidarmos, estimularmos, amarmos, suportarmos uns aos outros. Então nós somos mordomos de Deus para suprir, para encher os nossos irmãos de Cristo através da palavra, para que eles sejam aperfeiçoados. Então Deus nos fez ministros para convosco, para que nós possamos encher um ao outro pela palavra de Deus, para que onde há fraqueza possa haver força, onde há desânimo possa haver ânimo, onde há opressão possa haver libertação, onde há doença possa haver cura. Onde houver sofrimento, possa haver alívio. Onde houver desesperança, possa haver fé. Então Deus me colocou, Deus te colocou no corpo para sermos ministros uns dos outros, para que possamos crescer, ser aperfeiçoados, como temos sido ensinados aqui no domingo de manhã. Deus estabeleceu uma estatura para nós. E agora, Deus quer me usar, Deus quer te usar, para que nós possamos estar edificando um ao outro, ajudando nosso irmão a crescer em Cristo Jesus, ter essa plenitude de Cristo na vida dele. Ele diz aqui que nós somos mordomos, ministros para cumprir a palavra de Deus. Então, através das nossas vidas, Deus quer ensinar os nossos irmãos. Deus quer ensinar um ao outro a sua vontade, para que nós não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nós. Mas o que nós devemos ensinar?
Nós somos ministros da palavra em que sentido? O que Deus deseja ensinar para você ou ensinar para mim, usando a sua vida ou usando a minha vida para ensinar você? Primeira coisa que eu, como membro do corpo, preciso ensinar para você, e eu preciso aprender com você, está lá em Atos capítulo 2. Antes de Atos 2, abra em 1 Timóteo. Antes de abrir Atos 2, abra 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ler esse texto. Eu tinha anotado aqui, 1 Timóteo 4, versículos 6 a 16. Aqui no capítulo 4, Paulo está escrevendo para Timóteo, e ele está falando sobre a apostasia nos últimos tempos, onde muitos vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E aí no versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo então fala para Timóteo, que Timóteo era também um pastor, um jovem pastor. Ele vai orientar Timóteo a ser fiel e diligente no ministério que Deus confiou a ele. Porque a salvação, ele diz, nós vamos ler lá, ele fala, a salvação sua e daqueles que vão ouvir esse evangelho dependem da sua fidelidade no ensino da palavra de Deus, das doutrinas do Senhor. Se você falhar no ensinar as doutrinas, não repartir a palavra, então isso vai trazer perdição de almas. Vamos ler do versículo 6 em diante, diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra piedade aqui, ela tem um sentido, irmãos, de cuidarmos, de sermos compassivos, amorosos uns com os outros. Ele diz aqui que nós estamos nos exercitando nessa piedade, nessa compaixão, nessa ajuda mútua uns para com os outros. Fala, é um exercício, exercita-te nisso, de cuidar um do outro. Aí versículo 9 diz, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E aí ele já usa uma outra palavra aqui, ele diz, manda. Tem uma outra tradução? Ordena. Ordena isso. Ele estava falando para Timóteo ordenar, mandar que os irmãos, ele estava falando aos irmãos, propondo isso aos irmãos. Então, manda que os irmãos ensine para os irmãos isso. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis.
na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, em exortar e ensinar, até que eu vá. E não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então ele diz, olha, manda essas coisas, ordena isso aos irmãos. O que é para mandar para eles, ordenar para eles? Que eles devem ser exemplo uns para com os outros, para com os fiéis. No quê? Na palavra. Como que eu vou poder, irmãos, ser exemplo ou ensinar a palavra de Deus para o meu irmão, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Como que eu vou poder dizer para o meu irmão crer na palavra de Deus, que ela é verdade, se eu não tenho crido nessa palavra e não tenho colocado em prática na minha vida? Então ele diz, nós devemos ser exemplo para os fiéis, na palavra. Então, como que tem sido o meu relacionamento com a palavra de Deus? Qual é a importância da palavra de Deus na minha vida? Qual é a prioridade que a palavra de Deus tem no meu dia, durante o meu dia? Porque se nós quisermos usar da palavra para poder também ensinar para outros, nós precisamos primeiro deixar que essa palavra opere em nós. Esse aperfeiçoamento, essa mortificação da nossa carne. Para que então a gente possa depois viver aquela realidade de Gálatas 2:20. Poder confessar aquilo. Muitas vezes a gente confessa Gálatas 2:20. Mas essa é uma realidade da vida do apóstolo Paulo, que muitas vezes não é verdade na minha vida. Muitas vezes eu não tenho sido exemplo para os fiéis de que realmente eu estou crucificado com Cristo. Muitas vezes eu não tenho sido exemplo para os fiéis de que não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Muitas vezes eu não tenho sido exemplo para os fiéis de que agora a vida que eu vivo na carne, eu não vivo mais para satisfazer a vontade da minha carne, mas eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, por isso que ele fala aqui, que nós temos que ser exemplo na palavra, no trato. No trato. Como você trata as pessoas? A maneira de você tratar as pessoas, a maneira de você tratar a sua esposa, mulher, você tratar o seu marido, você tratar com os seus filhos, demonstram que Cristo é a sua vida? A maneira de você lidar lá no seu trabalho com o seu patrão, a forma de você trabalhar, realmente está fazendo com que Cristo ali seja reconhecido?
maneira de você lidar com as pessoas que estão ali em submissão a você, que você tem autoridade sobre elas. Como que você trata elas? Como um carrasco? Como um ditador? Nós somos membros do corpo de Cristo. Se nós somos membros do corpo de Cristo, é necessário que nas nossas vidas se manifeste a virtude de Cristo, os dons do Espírito. Fiéis no amor, no Espírito, na fé, na pureza. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo, não adianta você ensinar sobre a palavra de Deus, pregar a palavra, você falar sobre o trato, sobre o amor, sobre a necessidade de andarmos em espírito, sobre a necessidade de termos fé, sobre a necessidade de não nos contaminarmos com as coisas do mundo, se as pessoas não estiverem vendo isso na minha vida e na sua vida. Versículo 15 ele fala: medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, qual é o aproveitamento meu? Qual é o seu aproveitamento no corpo de Cristo? Seu aproveitamento tem sido manifesto a todos? Ou o que tem manifestado na minha vida tem sido causa de escândalo, de tropeço, causar desânimo na vida das pessoas? Versículo 14, ele faz uma exortação: não despreze o dom que há em ti. Você recebeu um dom, eu recebi um dom de Deus para edificar a igreja. Não faça pouco caso disso. Porque isso é um dom de Deus. Foi dado para mim, foi dado para você. Para que nós possamos estar cooperando um com o outro. Para que a igreja possa ser aperfeiçoada. Para a igreja possa estar caminhando nessa plenitude de Cristo, essa plenitude da estatura de Cristo. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, olha, cuida de ti mesmo. A gente tem uma tendência de sempre ver o erro do outro, né? Ó, o irmão está falhando. Aí a gente fala: olha, cuida de ti mesmo, Timóteo. Cuida de ti mesmo. E cuida para que você da doutrina. Persevera nessas coisas. Persevera. Persevera na doutrina, persevera no ensino, persevera na submissão, persevera na correção. Persevera. Persevera na palavra. Porque fazendo isto, o que ele diz? Te salvarás. Te salvarás tanto a ti mesmo, como os que ouvem.
se a perseverança na prática da palavra traz salvação para nós e para os outros que estão sendo ensinados por nós, o não perseverar na palavra, o não praticar a palavra, vai trazer o efeito contrário. Antes de trazer salvação, vai trazer perdição. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi Jesus que disse. Então ele persevera. É Paulo que diz para Timóteo: persevera nessas coisas. Persevera nesse serviço, persevera nessa comunhão, persevera nessa comunhão com o corpo, sendo ensinado pela palavra, porque isso vai trazer salvação para você e para aqueles que também te ouvem. Então, irmãos, o nosso crescimento, esse aperfeiçoamento de Deus em nós, ele é operado pela palavra de Deus. Mas não adianta ouvir a palavra se você não colocar em prática. Você ouvir a palavra e não colocar em prática, isso vai fazer com que você deixe de receber esse crescimento e não crescendo, você se torna menino. Você se torna carnal, que é o 1 Coríntios capítulo 3. Se você não crescer nesse conhecimento de Cristo, o que vai prevalecer na minha vida e na sua vida? A obra da carne. E o que a obra da carne produz? Morte, destruição, separação, divisão, contenda, discórdia. Mas se nós perseverarmos nessa fé em Deus, nessa fé na palavra de Deus, então tem recompensa, a salvação. Tem recompensa na vida de outras pessoas também. Vamos ser testemunhas, vamos ser o sal da terra, vamos ser luz para o mundo. É na igreja, irmãos, é através da igreja e da palavra do Senhor, através da igreja, que Deus vai nos ensinar a comunhão. Deus vai nos ensinar a oração. Deus vai nos ensinar sobre o perdão. Deus vai nos ensinar sobre a fé. É na comunhão com a igreja e na perseverança na palavra do Senhor é que Deus vai nos ensinar, irmãos, a viver como Cristo viveu. Porque muitas vezes nós confessamos que somos cristãos, que somos de Cristo, mas nós não vivemos como Cristo vive. Nós não fazemos o que Cristo fez. Mas é porque não temos nos colocado à disposição do Senhor, para que o Senhor possa nos usar. Não temos nos submetido também a essa disciplina do Senhor, para que Ele possa tratar comigo, tratar com você, aquelas áreas da nossa vida em que nós estamos fracos, que nós ainda somos meninos na fé, que nós temos sido muitas vezes inconstantes. É por isso que Deus edificou a igreja. Deus deu dons à igreja. Deus deu dons para mim e para você. Mas é para que nós possamos
ele mesmo, aqui no versículo 10 ele diz, porque para isto trabalhamos e lutamos. Versículo 10 aqui de Timóteo 4. Para isso trabalhamos. Trabalhamos. E lutamos. Pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então eu disse, eu trabalho e eu luto. Eu me esforço, mas esse esforço não é para minha salvação. Esse esforço, esse trabalho diz aqui, a palavra diz, para isso trabalhamos. E o contexto está lá no versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina. Então eu trabalho, eu luto, para que eu possa ser esse bom ministro de Cristo, servindo aos meus irmãos, para que eles possam crescer, para que eles possam ser semelhantes a Jesus. Para que eles possam ser encontrados nessa estatura de varão perfeito. A palavra de Deus diz, Jesus tinha dito lá em Mateus 5,48, que nós devemos ser perfeitos. Então nós devemos estar trabalhando, lutando para que essa perfeição, esse aperfeiçoamento de Cristo esteja ocorrendo na vida da igreja, para que ela possa cumprir o propósito de Deus diante do mundo, que é ser testemunha do Evangelho. Deus quer aperfeiçoar a igreja, irmãos, porque Deus quer que a igreja seja testemunha desse poder para aqueles que ainda não creram. Então, eu me coloco à disposição, Deus me usa para que toda a igreja, todo o corpo possa crescer. E nesse crescimento do corpo, a imagem de Cristo, então Cristo seja conhecido, Cristo seja crido. Não é para o nosso enchimento, não é para o nosso enchimento, para a nossa glória, para que nós sejamos conhecidos, não. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus faz em mim, tudo que Deus faz em você, é para que todos nós possamos crescer. A imagem e semelhança de Cristo. Porque Deus quer que o nome de Cristo seja anunciado, seja pregado. Que esse evangelho seja pregado, anunciado em todas as nações, a todos os povos, a todas as tribos, raças e nações. Mas isso é consequência desse aperfeiçoamento da igreja, desse crescimento da igreja, dessa disposição de cada um de nós, de podermos nos colocar à disposição do Senhor para edificar o corpo de Cristo. Amém? Fomos chamados, irmãos, para fazermos parte do corpo de Cristo. E como parte desse corpo, Deus nos deu um trabalho. E esse trabalho é aperfeiçoar, trabalhar, para que todo o corpo possa crescer. Que você possa pensar nisso,
toda vez que você, muitas vezes, estiver passando por fraquezas, por lutas, por provações, que você possa entender isso. Que Deus está trabalhando na sua vida. E nesse trabalhar de Deus na sua vida, Ele não vai te deixar sozinho. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Mas como que Jesus vai estar conosco todos os dias? É através do corpo, é através da igreja. Ele se manifesta através da igreja. Não tem outra forma de Cristo se manifestar ao mundo agora, se não for pela igreja. César até lembrou de um texto lá, quando nós estávamos na oração, que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, nós estamos encerrando. Romanos 8, 19. Vamos ler o 18 também. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus deseja que através dos filhos de Deus seja conhecida essa libertação. Os homens sejam libertos dessa servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Para isso Deus me escolheu, para isso Deus te chamou. Amém? Vamos orar. Fique em pé. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer por esta tão grande salvação, ó Pai, que Tu, ó Deus, operastes em nosso favor, na pessoa do Seu Filho Jesus e na obra dele ali na cruz, ó Pai. E agora, Senhor, nós te louvamos por fazermos parte contigo, Senhor, dessa grande obra de salvação. Essa grande obra de salvação deste mundo, Senhor, que está perdido. O Senhor diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como crerão, ó Pai, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, Senhor? Ó Pai, aviva a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor, para esta vida de serviço ao Senhor. Para essa vida, Senhor, de comunhão no corpo. Para essa vida, Senhor, de crescimento no corpo de Cristo, Senhor. Para que o Senhor possa, então, nos usar, Senhor. Para, Senhor Deus, cumprir esse propósito que o Senhor revelou no Seu Filho. Para que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Então, ó Deus, que através da minha vida, através da vida dos meus irmãos, Tu possa cumprir, ó Deus, o Teu propósito. Ó Deus, que é a edificação desse corpo, Senhor, a estatura de varão perfeito,
para que assim, ó Deus, toda criatura que está gemendo, Senhor, nessa servidão ao príncipe deste mundo, a Satanás, no pecado, possa, Senhor, ser liberta e chegar, ó Deus, a essa liberdade de viver como filho de Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Trabalha cada dia, Senhor, na minha vida, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Me aperfeiçoa, Senhor. Me santifica, Senhor. Me usa, Senhor, para o louvor do Teu nome. Esta é a minha oração, meu Deus, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.